Não. É essa, né? 21. Não, como é que o Ruas botou isso? Vamos lá. Assinale a opção correta a respeito dos partidos políticos. Dado o caráter nacional dos partidos políticos, a lei reconhece a responsabilidade solidária entre os órgãos partidários nacional e os seus respectivos órgãos. O que está falando aqui? A responsabilidade do partido seria solidária. Aí vamos dizer que o partido... Vou apagar isso para a gente explicar aqui melhor. Vamos dizer que o partido A, Diretório de São Paulo. Diretório estadual, tá, gente? Ele foi multado por R$100 mil pelo TRE de São Paulo. Vamos dizer que o Partido Político de São Paulo não tem esse valor. Solidariamente, você chamaria o Diretório Nacional para pagar isso. Isso não pode, isso é proibido. A Lei 13.165 falou que cada um responde com a sua cota de problemas. Se o partido político no Diretório Municipal teve uma multa, o responsável por pagar é ele. Não há solidariedade com o Diretório Regional ou com o Diretório Nacional. O que acontece é, essa multa eleitoral, com a Lei 13.165, ela passou a poder ser parcelada com cotas do fundo partidário que esse diretório receberia. Ou seja, o partido no Diretório Nacional mandaria R$20 mil por mês. Ele poderia parcelar isso e tirar de cada parcela R$10 mil e ir pagando isso ao longo de 10 meses. Mas seria o dinheiro do Diretório Municipal, o dinheiro que ele iria receber, que arcaria com essa dívida, não o Diretório Nacional. Então não haveria solidariedade entre os órgãos partidários. Letra B. O eleitor não detém legitimidade para iniciar junto à Justiça Eleitoral processo de cancelamento de registro e estatuto em razão de irregularidade. É aquilo que eu falei. O cancelamento do registro, do estatuto, tem que ser lá no TSE. No nível municipal e estadual, não se dá o cancelamento. Se dá a suspensão daqueles órgãos por alguma irregularidade. O cancelamento é extinguir aquele partido do ordenamento jurídico brasileiro. O eleitor tem legitimidade para fazer isso, tá, gente? É o eleitor, outros partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral, claro. Isso está, gente, no artigo 28, parágrafo 2º da 9.096. Qualquer eleitor pode representar junto ao TSE para demonstrar irregularidades e aí o processo vai tramitar normalmente. Caso um órgão nacional do partido político deixe de prestar contas ao TSE, a agremiação estará sujeita ao cancelamento do seu registro civil do estatuto, o que não se aplica, no entanto, à omissão dos órgãos partidários. Aquilo que eu falei, tá vendo? A omissão do órgão partidário estadual e municipal não aplica ao cancelamento, tá, gente? Vai haver punição, mas não tem o cancelamento igual ao órgão nacional. Ou seja, o TSE viu uma irregularidade insanável e muito grave nas prestações de contas do partido. Esse partido político vai deixar de existir. O TSE vai promover o cancelamento do registro dele no registro civil. Ele vai deixar de ser uma associação, pessoa jurídica de direito privado. No diretório estadual e municipal, isso não acontece. O que acontece são as suspensões da atividade dessas agremiações, mas o diretório nacional vai continuar existindo. Então, esse é o gabarito. Letra C. Vamos lá. O registro de partido político no cartório competente para o registro civil das pessoas jurídicas em Brasília basta para assegurar a exclusividade. Aqui que eu falei para vocês. Ó. Basta para assegurar no cartório. Não basta. Tem que ter, após ir no RCPJ, você tem que ir ao Tribunal Superior Eleitoral registrar denominação, sigla, símbolos. Só com o registro no Tribunal Superior Eleitoral é que você vai ter a exclusividade nessas formatações. E a letra E, as alterações programáticas ou estatutárias, após a devida aprovação do TSE, devem ser registradas de ofício no ofício civil competente. Aquilo que eu falei, gente. Por que o TSE ia ter que aprovar isso se o partido político goza de autonomia? O TSE vai receber essas alterações depois de feitas no estatuto no registro civil. O partido político quer mudar, por exemplo, a forma de eleger os seus membros. Ele vai lá no registro civil do DF,
vai fazer essa alteração e depois vai guardar essa alteração do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral ter a ciência dessa alteração. Em momento algum o TSE vai fazer a devida aprovação. Quem compete a isso seria o Ministério Público lá, o Ministério Público nem eleitoral, o Ministério Público do DF, para fazer essa verificação se aquela mudança estatutária está de acordo com as regras de associação normais que pautam o direito brasileiro. Vamos avançando. 22. Para que possam participar das eleições, os partidos políticos devem, entre outros requisitos, registrar seu estatuto no TSE no mínimo 1 ano antes. Ele tem que registrar no TSE. Gabarito certo, essa é facinho, né, gente? Isso aí tá mole, né? Pelo amor de Deus. 23. A desaprovação parcial das contas prestadas pelo partido político não acarreta a suspensão do recebimento das novas cotas do fundo partidário. Olha aqui que eu falei. Na época, ela falou que não... Cadê? A desaprovação parcial das contas prestadas pelos partidos políticos não acarreta. Na época, o gabarito estava como errado, porque acarretava. Eu botei nas anotações que estão para vocês no site que, na época, essa desaprovação parcial acarretava a suspensão. Então, o gabarito oficial, se você for procurar no site do SESP, essa questão está como errada. Só que com a nova legislação, passou a estar certa, porque o artigo 37 da Lei 9.096 deu que apenas a desaprovação vai gerar a suspensão das cotas. Então, cuidado aí, quem está estudando por questões antigas, a Lei 13.165 alterou essa penalidade. 24. Somente depois de adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil e de registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, os partidos políticos poderão participar do processo eleitoral, receber recursos no fundo partidário e ter acesso gratuito à rádio e televisão. É aquilo que eu falei. Tá certo. Só lembrando que poderão participar. O processo eleitoral precisa daquele 1 ano, tá, gente? Para participar do processo eleitoral, esse registro tem que estar feito 1 ano antes. Todos os outros não precisa. Ele vai receber recursos de fundo partidário, ele vai ter acesso gratuito à rádio e à televisão, não precisando de 1 ano. Agora, para ter acesso ao processo eleitoral, ele precisa de 1 ano, tá? Como a questão não fazia referência sobre a questão da anualidade, a questão está certa. 24, né? (25) O Tribunal Superior Eleitoral determinará, após decisão judicial transitada e julgado, o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido político que comprovadamente não houver prestado nos termos da lei as devidas contas à Justiça Eleitoral. É aquilo que eu falei, ó. Tem que ser comprovado, tem que ser transitado em julgado, ou seja, não pode cancelar ainda que pendente de recurso. Decisão judicial, ou seja, se dá num processo com devido processo legal, respeitando contraditório, ampla defesa, tudo que tem direito no processo, para só depois disso, vocês imaginem como é grave você acabar com o partido político, né? Ainda que ele tenha sido omisso na prestação de contas, que a gente sabe que ele teria que prestar essas contas. Hoje, um partido político que recebe menos fundo partidário não recebe menos que R$300 mil. Mesmo partido que não tem nenhum membro no Congresso Nacional, ele recebe por volta de R$300 mil anuais. Ou seja, isso dá quase R$30 mil por mês, gente. Ou seja, esse dinheiro é público, a gente tem que cobrar deles pelo menos a prestação de contas. 26. A respeito dos partidos políticos, essa não é a opção correta, né? Sempre vendo o comando da questão. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos têm pleno acesso à informação que consta do cadastro eleitoral, digo a respeito a seus filiados. Tá certo, a gente já matou isso aqui, mas vamos ver as outras só para ver se tem alguma curiosidade. Terá direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tenham elegido representantes, partido que em cada eleição na Câmara dos Deputados obtiver o apoio mínimo de 5% dos votos dos eleitores, não computados os brancos e nulos, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. Isso aqui, o que acontece? Ele tende a confundir o candidato, a formação do partido político, com a atividade na Câmara dos Deputados. Os dois estariam errados, porque o Supremo Tribunal Federal declarou essa cláusula aqui inconstitucional. Isso aqui era a chamada cláusula de barreira. Ou seja,
Não a cláusula de barreira eleitoral, tá, gente? É a cláusula de barreira de atividade parlamentar. Ou seja, você só poderia exercer algumas prerrogativas no Congresso Nacional se você atingisse uma votação mínima expressiva. O Supremo Tribunal Federal, ao pegar, o ministro, salvo engano era o ministro Marco Aurélio, ao pegar esses critérios que foram definidos nessa lei, aplicou isso nas eleições anteriores ao dia que ele julgou esse processo e viu que dos 29 partidos à época, só 7 cumpririam essas cláusulas. Então ele entendeu que essas cláusulas eram muito desproporcionais, não havia razoabilidade nisso e isso feriria o pluralismo político. Então ele declarou o Supremo declarou inconstitucional essa limitação, então por isso está errada. Vamos para a letra C. De acordo com a lei que dispõe os partidos políticos, a responsabilidade civil e trabalhista é solidária entre os órgãos partidários municipal, estadual e nacional. A mesma coisa. Não é solidária. Cada um responde pelos seus problemas. Inclusive trabalhista, tá, gente? Resolução do TSE considera justa causa para efeito de desfiliação partidária, afastamento e decretação da perda do cargo eletivo. A mudança substancial... Isso aí é uma pegadinha absurda, gente. O texto está todo certo. Salve isso aqui, ó, essa palavra. Não é desvio do estatuto, é desvio do programa partidário. É a única coisa que está errada na questão. Isso é um absurdo fazer isso com o candidato. Mas é isso, ela está toda certinha. A gente vai ver daqui a pouco que a Lei 13.165 mudou algumas coisas em relação a essa justa causa, que cai na prova de analista, cai a Resolução 22.610. Ela mudou algumas coisas, mas aqui no comando da questão, a única coisa que está errada é a palavra estatuto. É o programa partidário. E a letra E... Somente o registro do Estatuto do Partido Político no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal assegura a exclusiva denominação da sigla e dos símbolos da agremiação. Até aí está indo bem, né? Sendo vedada a utilização por outro partido, a variação que possa suscitar erro ou dúvida. Ué, não entendi agora. Essa aqui é 25, né? 26. É a letra A mesmo. Vamos ver o que está errado aqui, gente. Deixa eu ler devagar. Somente o registro do Estatuto Político do Registro Civil, a pessoa assegura a exclusividade. Ah, não, pô, olha só, faltou o registro. Isso aqui só se forma... Olha eu caio na pegadinha da banca, hein? Quando for no TSE, gente. Só quando registrar no TSE é que ele tem a guarda da denominação da sigla e do símbolo da agremiação. No RCPJ ainda não vale essa exclusividade. Já ia passando batido, viu? Vamos lá, 27. O partido político pode estabelecer em seus estatutos, para candidatos a cargos eletivos, prazo de filiação partidária superior ao prazo definido em lei, que só poderão ser alterados antes das convenções partidárias. Gente, até aqui estava certo. O partido político pode definir prazo maior. O problema é que ele tem que respeitar o princípio da anualidade também. Ou seja, você vai encontrar isso lá no artigo 20 da Lei 9.096. Ele pode estabelecer. Hoje a lei prevê, com a mudança da 13.165, são 6 meses de filiação partidária. Anteriormente era 1 ano, agora são 6 meses. Só que essa filiação partidária, o partido político no seu estatuto pode falar que são 3 anos, que são 4 anos. Nada impede que ele faça isso. Só que ele tem que fazer essa mudança prevendo naquele artigo 16 da Constituição, ou seja, 1 ano antes da eleição e não antes da convenção partidária. A convenção partidária, a gente vai ver pela lei nova, ela é feita do dia 20 de julho a 5 de agosto. Ou seja, segundo o comando da questão, ele teria até o dia 19. Vamos dizer que o partido fizesse a convenção no dia 20, ele teria até o dia 19 para mudar as regras de candidatura. Não teria condições nenhuma dele fazer isso, porque olha a insegurança jurídica que estaria para os candidatos. A pessoa se filiou dentro das normas legais e dentro das normas do próprio estatuto, aí chegou na véspera da convenção, ele falou, não, ó, só quem tem 5 anos pode se filiar ao partido político. A pessoa teria uma insegurança jurídica absurda. Então, a lei prevê que também para essas alterações do estatuto, ela tem que ter o princípio da anualidade, tá, gente? Vamos lá, questão 28. Eleitor considerado inelegível não pode filiar-se a partido político
em razão do fato de que tal condição afasta o reconhecimento do pleno gozo de direitos políticos. A gente vai tratar mais à frente dos direitos políticos, inclusive acho que é o próximo tópico, mas aqui só para a gente acabar com essa questão, o eleitor inelegível, ele pode ter filiação partidária. Isso é objeto da resolução 23.117, que prevê excepcionalmente que o inelegível pode ter filiação partidária. Por quê? A gente tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa tornou-se inelegível uma vez já estando filiada. E, ou seja, essa inelegibilidade não cancelava a filiação dele, suspendia os efeitos dela, porque a pessoa não poderia exercer cargos no partido político, não poderia exercer mandato eletivo. E aí o que acontecia? Você tinha uma situação ilógica, que a pessoa que já era filiada continuava com a filiação, e a pessoa que não era filiada e era inelegível queria se filiar e não podia. Então o TSE veio, por meio da 23.117, deu a possibilidade da pessoa que estava inelegível tornar-se filiada. Então o gabarito está certo. Isso tá, gente, no artigo 1º da resolução 23.117 de 2009, tá? Tá certo. Tá certo. Tá certo, Guesseno. Não pode filiar. Tá errado, tô ficando maluco. Eleitor, considerando inelegível, não pode se filiar a partido político, em razão do fato. Ele pode, deixa eu ver aqui. Não, tá errado. É 28, né? Tá errado, tá errado. Artigo 1º das 23.117, tá errado. Eu falei tudo errado e escrevi certo no final. Sacanagem isso. Tá errado, tá, gente? Ele não pode se filiar, ele pode se filiar. Questão 29. Compete ao partido político informação indicar no pedido de registro o número da legenda. É aquilo que eu falei para vocês, é a autonomia partidária. Compete ao partido político de formação indicar o pedido do registro. Ele tem que indicar o nome, ele tem que indicar a sigla, ele tem que indicar a composição dele. Isso está no artigo 19, parágrafo 2º da 23.282. O comando está certo, tá? É autonomia partidária, gente. Acho que é a última de partidos políticos. Tem mais uma? Por se tratar de matéria meramente administrativa, inexiste previsão de sustentação oral nos julgamentos de requerimentos de registro de partidos políticos. Não é o fato de ser meramente administrativa que vai tirar dos partidos políticos a questão de você fazer essa sustentação oral. Você vai encontrar isso lá no artigo 23, parágrafo 2º, também da 23.282. Ele dá ao partido político informação, a possibilidade de fazer a sustentação oral, até para tirar eventuais dúvidas do ministro relator, por exemplo, que está em dúvida em relação à quantidade de assinaturas que foi obtidas pelo partido político, entendeu? Acontece vários problemas porque ainda é um procedimento muito cartoral. O partido político leva essas certidões, o servidor da Justiça Eleitoral verifica a validade delas, emite uma certidão com um total, isso vai para o TRE, também emite uma outra certidão para ir para o TSE. Nesse meio caminho pode haver algum problema até de contagem que não bateria e o advogado tem a prerrogativa de fazer a sustentação oral para dirimir eventuais dúvidas que o relator possa ter quanto ao assunto. Então o gabarito está errado. Existe previsão da sustentação oral. E a última, um partido político não tem legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral após a participação da convenção. Assim, mesmo que tenha questionado a validade da coligação, não poderá agir de forma isolada. Essa questão está errada e a gente vai aqui falar um pouco das coligações, gente. O partido político coligado, vamos lá, coligação de partidos, tá? Partido A, mais partido B, mais partido C, mais partido D. Vamos dizer que o partido político C se viu preterido por algum problema na hora da composição da coligação. Ele pode ir à Justiça Eleitoral, ir ao TSE, ao TRE, dependendo da esfera de atuação da eleição, e questionar a composição dessa coligação. Ele pode questionar só a formação da coligação. Agora, ele não pode, de forma isolada, por exemplo, atuar no processo eleitoral. Enquanto coligação, todos os partidos, de forma conjunta, têm que atuar no processo. Aí vamos dizer que ele queira impugnar, uma coligação para presidente,
o PC, o partido C, quer impugnar o registro de candidatura do adversário. Ele não tem legitimidade para fazer isso sozinho. A coligação tem que vir no TSE, a coligação como um todo, vir e impugnar o registro de candidatura. A coligação como um todo. O partido isolado não pode, gente. Ele não tem legitimidade para atuar na eleição, salvo para discutir a própria coligação. Ele não pode discutir registro de candidatura, ele não pode fazer representação por propaganda irregular, ele não pode pedir direito de resposta. A coligação como um todo vai ser responsável por fazer esse procedimento. Então, o comando da questão, como a gente falou, ele não tem legitimidade para atuar no processo eleitoral. Assim, mesmo que seja questionada a validade, o erro está aqui. Mesmo que tenha questionado a validade da coligação. Nesse caso, ele pode questionar. Então, o comando da questão está errado só por causa disso. Até aqui estava certo. Aí, quando ele foi complementar, ele caiu na pegadinha. Quando for para a coligação, ele pode agir de forma isolada, senão ele ficaria inerte quanto a qualquer problema que ele, porventura, teve aqui na formação da coligação. Imagina qual o problema que isso ia dar. Ele ia passar toda a eleição coligado, não poderia se descoligar e não poderia também questionar a formação dessa coligação. Então, essa questão está errada. Vamos avançando. Vamos agora para direitos políticos. Vou montar um quadrinho aqui para vocês, direitos políticos. Dá para ir? Tá. Vamos lá. Deixando por aqui, a gente vai terminando isso. Vamos lá, gente. Elegibilidade, inelegibilidade e incompatibilidade. Por que eu comecei os direitos políticos por isso, né? O direito político a gente vai ver lá na Constituição Federal que ele tem o polo passivo e o polo ativo. A doutrina chama do ius honor e o sufrágio, né? O direito de votar e o direito de ser votado. O direito à elegibilidade, à inelegibilidade e à incompatibilidade, eles têm a ver com o direito de ser votado, ou seja, são as regras que, os requisitos que a pessoa tem que cumprir para estar elegível. Eles não podem estar em nenhuma causa de incompatibilidade e eles também têm que se desincompatibilizar dependendo de algum cargo que ele ocupa para concorrer a um cargo eletivo. Então, os direitos políticos, ele vem da Constituição Federal, a gente tem o baseamento dele lá no artigo 14 da Constituição Federal, é o direito de votar e ser votado. Vamos lá, as condições de elegibilidade. O que é a elegibilidade para a doutrina, né? São as condições, ou seja, os requisitos, é como se fosse um checklist que a pessoa tem que preencher para ter a capacidade de concorrer a um determinado cargo. A gente vai ver, em relação a esse item aqui da idade, que a doutrina chama de elegibilidade plena, que você só atingiria a elegibilidade plena aos 35 anos, onde você poderia concorrer para todos os cargos. Eu deixei aqui em branco de proposital para a gente ir preenchendo junto. Ou seja,
Quando você tem 18 anos e tem o título de eleitor, você não é elegível para todos os cargos, você só pode concorrer a um único cargo. Então, a nacionalidade, ela é questão obrigatória, só o nacional pode ser candidato, com uma única exceção que eu falei lá atrás, ontem, do alistamento, que também se aplicaria em relação à elegibilidade, que é o português. O português equiparado, ainda não, embora não seja nacional, ele poderia ter a condição dele de elegível. Outra coisa é a nacionalidade adquirida. O nacional, o nato, o brasileiro nato, é diferente do brasileiro nacionalizado só naquilo que a Constituição expressamente prevê. Ou seja, o brasileiro naturalizado, ele também tem todas as condições de elegibilidade, o que acontece é que ele tem algumas restrições em relação a cargo. Ou seja, o brasileiro nato, ele não pode ser presidente da República, ele pode ser senador, mas ele não pode ser o presidente do Senado Federal, ele pode ser deputado federal, mas ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, por quê? É uma linha sucessória. A linha sucessória do presidente é o presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos esses cargos, por expressa previsão constitucional, e só a Constituição pode trazer essa distinção, não pode ter brasileiro naturalizado nesses cargos. Tem também ministro de defesa, tem alguns outros cargos além desses. Mas para fins de candidatura, seria presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados. Não confundam com deputado e senador. Deputado e senador, a pessoa pode ser candidata, ainda que seja brasileiro naturalizado. Ela só não pode, dentro da Casa Legislativa, exercer a função de presidente. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, a pessoa não pode estar em débito com a Justiça Eleitoral, a pessoa não pode estar inelegível, a gente vai ver mais na frente, ela não pode estar com direitos políticos suspensos, ela tem que estar em dia com as obrigações de mesário, por exemplo. Se a pessoa foi convocada para mesário e não compareceu ao serviço de mesário e não justificou, ela não está aqui com a Justiça Eleitoral, então ela não está no pleno gozo dos direitos políticos dela. Alistamento na circunscrição, isso aqui tem que ter 1 ano antes, tá, gente? 1 ano antes, o alistamento. Isso aqui mudou em relação à lei só da filiação partidária, não confundam isso, porque antigamente era tudo junto. Alistamento 1 ano antes, domicílio 1 ano antes, filiação 1 ano antes. A filiação partidária agora são 6 meses antes do pleito. E a filiação partidária, é importante lembrar que tem uma exceção em relação aos cargos de membros das Forças Armadas. O membro das Forças Armadas tem que ter todos esses quesitos aqui, menos a filiação partidária, porque a lei que rege as Forças Armadas diz que filiação partidária é crime. O militar não pode ter filiação partidária. Então, ele aplica a ele uma regra diferente. O que acontece a regra do militar, né? Vou colocar aqui, depois eu apago. Se ele tem menos de 10 anos, ele vai ser desligado das Forças Armadas. Definitivamente, tá, gente? Ele deixa de ser militar. Se ele tiver mais de 10 anos, cadê o Ruas para me ensinar raciocínio lógico? Mais ou igual, tá? Ele vai ficar, depois de escolhido em convenção partidária, ele vai ficar agregado ao oficial superior. Ou seja, como se ele ficasse de licença durante a campanha. Ele foi escolhido em convenção partidária. Nesse exato momento, ele tem que cair nessa regra aqui. 10 anos, se tiver mais de 10 anos, ele vai agregado ao superior ao longo da campanha. Aí tem a campanha toda. Se eleito, ele vai para a reserva. Não eleito.
ele volta para ativa. Então esse é o passo a passo do militar, que é a exceção da filiação partidária, tá, gente? O militar tem que ter a nacionalidade, tem que ter o pleno gozo de direitos políticos, tem que ter o alistamento eleitoral, tem que ter o domicílio na circunscrição, tem que ter a idade mínima para os cargos. Cumpriu todos os requisitos, menos a filiação partidária, ele põe o nome dele na convenção, que é lá do dia 20 de agosto, 20 de julho, vamos gravar essa data que mudou, vamos repetir isso igual um mantra. 20 de julho é 5 de agosto. Fez a convenção partidária, foi escolhido em convenção, ele vai ser comunicado ao oficial superior dele. Se ele tiver mais de 10 anos, ele tem que ser desligado das Forças Armadas. Deixa de ser militar, gente. Ele vai para casa. Ah, não, mas e se ele vier a perder a eleição? Foi um risco que ele correu. Então isso aqui normalmente não acontece. Se ele tiver menos de 10 anos, normalmente ele vai esperar até ele concorrer. Se ele tiver mais de 10 anos, escolhido em convenção, ele passa a ficar agregado ao oficial superior dele durante a campanha. Se ele for eleito, vai para a reserva. Se ele for não eleito, volta para ativa normalmente, como se nunca tivesse sido candidato, não tendo filiação também, tá, gente? Vou deixar aqui um pouquinho aqui, para vocês fazerem, vou apagar aqui. Vamos lá em relação às idades agora, que isso aqui é importante, que 18 anos teve uma mudança na Lei 13.165. Aqui é presidente. Eu não vou botar presidente e vice, porque você implica sempre os cargos executivos, o vice ser da mesma idade, tá? É o presidente e senador. Aqui é governador. Deputado federal. Estadual. Prefeito. E aqui vereador. E aí, gente, é bem importante lembrar o seguinte. Antigamente, antes da Lei 13.165, qual era a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral? Essa idade aqui era verificada na data da posse do cargo, ou seja, o presidente da República toma posse dia 1º de janeiro. Então ele poderia concorrer à eleição com 34 anos, com 35 anos ele já teria a primeira coisa. Isso era porque aos 18 anos, a pessoa com 17 anos ele poderia concorrer à campanha, fazer a campanha com 17 anos, porque na data da posse ele teria 18 anos de idade. Com a Lei 13.165, ela mudou isso aqui. Bota uma caveira aí que isso pode cair em prova, hein? Para fins de 18 anos de idade, só para 18 anos de idade, essa data é verificada no momento do registro de candidatura agora. Ou seja, se for no último dia, o último dia do registro de candidatura, no dia 15 de agosto. Ou seja, a pessoa, para fazer a campanha agora, ela tem que ter os 18 anos completos. Antigamente, ele poderia fazer a campanha com 17 anos, desde que, por exemplo, ele fizesse. Vamos presumir que a posse do vereador fosse dia 1º de janeiro de 2016. De 2017, né? Vamos ter eleição em 2016. 1º de janeiro de 2017, ele poderia assumir como vereador se fizesse 18 anos. E aí ele faria a campanha toda com 17 anos. Isso gerava uma série de problemas para o justiça eleitoral. Porque, por exemplo, a pessoa com 17 anos, ela não comete crime, ela comete ato infracional. Então, se porventura ela fizesse qualquer coisa na campanha que fosse crime, ela não seria punida como um outro vereador, um candidato a vereador que estivesse concorrendo em mesma condições de igualdade que ela. Então, na última reforma eleitoral, na 13.165, essa 18 anos aqui de vereador trouxe para o registro de candidatura. Então, toma cuidado, gente, que isso aqui pode cair em prova. Vou apagar aqui do militar. Faltam 15 minutos para a gente dar um intervalo. As condições de inelegibilidade, gente, eu botei essas duas aqui primeiro porque essas pela doutrina são consideradas as absolutas. Ou seja, o inalistável e o analfabeto, de forma alguma, podem ser candidatos. A gente tem, inclusive, prova de alfabetização se o juiz eleitoral suspeitar de que algum candidato seja analfabeto.
Essa prova não pode ser coletiva, ela não pode constranger a pessoa, né? Ela tem que ser em um ambiente separado, ela e o juiz eleitoral, mas pode haver prova. Então, a pessoa é inalistável, ela não tem o alistamento eleitoral. Se o alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade, ele automaticamente está fora. O analfabeto é outra. Além dessas absolutas, a gente tem as chamadas relativas, que são por cargos, parentesco e a incompatibilidade. Por que eu botei separado? Porque a incompatibilidade, você só vai se tornar inelegível se você não tomar alguma atitude. Por exemplo, deixar um cargo de ministro de Estado. Para você concorrer à presidência da República, por exemplo, um ministro, ele não está inelegível, mas ele tem que sair do cargo num determinado prazo para poder concorrer. Senão, se ele passar esse prazo, aí sim ele se torna inelegível. Então, antes do prazo, a gente dá o nome de incompatibilidade. Então, as relativas, né? Quando a gente for para a questão, isso fica mais claro. As relativas, em relação ao cargo, é o do Poder Executivo, tá, gente? Ou seja, não há incompatibilidade de cargo em relação a Poder Legislativo. Ou seja, o vereador, o deputado, o senador e o deputado federal ou distrital, tanto faz, ele não precisa deixar o mandato dele, ainda que ele vá concorrer a um cargo executivo. Ou seja, o vereador quer concorrer a prefeito, ele está inelegível para prefeito? Não. Ele não precisa, ele não cai em inelegibilidade nem incompatibilidade. Então ele não precisa. Agora, o prefeito, o governador e o presidente, se eles quiserem concorrer a outros cargos, tá? Cargos diferentes desses, ele tem que se desincompatibilizar porque ele está inelegível para aquele cargo. Lembrando que a gente ainda tem a reeleição. Aí, ou seja, se ele estiver concorrendo a uma reeleição, a gente só tem direito a uma reeleição, ele está no primeiro mandato, mandato 1, quer ir para o mandato 2, ele pode. Ele não precisa sair. É a reeleição. Ele não precisa se incompatibilizar, nem vai ficar inelegível para o mesmo cargo. Agora, se ele quiser mandato de prefeito e quiser vir a governador, ele vai ter que deixar o cargo 6 meses antes. Senão ele se torna inelegível para aquele cargo. Porque é um cargo diferente daquele, ainda que seja, vamos dizer assim, de circunscrições distintas. Então ele tem que se descompatibilizar. Mas o que? 6 meses. Perfeito. Ah, não, vamos para a outra agora, para aqui de baixo, para de parentesco. A de parentesco, qual é o objetivo da de parentesco, né? Vou apagar aqui. É você tentar dar uma lisura para o pleito. De que maneira? Deixando que esse cargo aqui não exerça nenhum poder na administração, na eleição. Por quê? A gente sabe que a máquina pública, ela tem um peso na eleição, tanto que a maioria dos nossos governantes do Poder Executivo, eles são reeleitos. Porque a máquina pública tem um peso. Então, para tentar evitar esse peso da máquina pública, o parente, que é até 2º grau, né, mais o cônjuge, 2º grau, mais cônjuge, eles ficam também inelegíveis na circunscrição. Isso é importante porque se, por exemplo, a pessoa é prefeita de Belo Horizonte e a esposa dele quer concorrer a prefeito no Rio de Janeiro, não há impedimento nenhum porque as circunscrições são distintas. Não pode ser nem na mesma circunscrição, nem em subcircunscrições. Por exemplo, o governador, a esposa do governador, vira candidata a prefeito de um município dentro daquele estado. Ela está inelegível. Ela não pode concorrer, por quê? Porque há a possibilidade do marido dela
usar a força do Estado, usar todo o orçamento do Estado, todos os serviços do Estado, para, naquele município específico, fazer determinadas benesses que levariam a esposa dele a ganhar a eleição utilizando esse mecanismo. Então, por segurança da legitimidade do pleito, esse parentesco também é proibido. A incompatibilidade, gente, é mais em relação à utilização da máquina pelo próprio beneficiário. É quando aquele ministro que eu falei quer vir a prefeito ou a vereador, governador, presidente. Se o ministro, o secretário de governo, se ele tiver atuação nessa área de abrangência, ele tem que sair do cargo 6 meses antes. Vocês vão ver na 9.504, na Lei 64 de 90, que tem uma série de prazos em relação a determinados órgãos. Tem 3 meses, tem 6 meses, isso vai se aproximando. Qual é a ideia desses prazos? Em regra quanto mais poder essa pessoa tem, quanto maior é o orçamento que essa pessoa administra, quanto mais é o poder social que essa pessoa pode exercer estando nesse cargo, o prazo é maior. Quanto menor esse poder, o prazo vai diminuindo. Então a regra é essa. Infelizmente, a Lei 64 de 90, se vocês forem ver, ela tem um rol imenso. Ou seja, tem que ler, gente. Não dá muito pra gente dar aqui os exemplos, porque o que acontece é que eles vão pegar, normalmente diretor de escola, secretário de saúde. E é importante também, gente, em relação à inelegibilidade reflexa, vou apagar aqui pra gente ir para as questões, é que o vice-prefeito, o vice-governador e o vice-presidente, eles não são automaticamente inelegíveis só porque são vices. Eles se tornam inelegíveis para aquele mesmo cargo ou para cargos distintos se nos 6 meses que antecedem as eleições eles vierem a substituir o titular do mandato. Aí, ou seja, a gente vê, por exemplo, isso já aconteceu em alguns municípios, que o prefeito vai viajar pelo Poder Executivo. Aí o vice-prefeito tem a perspectiva de ser candidato. Se ele assumir o cargo, ainda que seja por um dia, naqueles 6 meses que antecedem a eleição, ele se torna inelegível. E aí o que acontece é o seguinte, o vice-prefeito ou vai junto, que aí assume o presidente da Câmara, ou ele se licencia, para ele não se tornar inelegível. Se ele ficar um dia naquele cargo, nos 6 meses que antecedem o pleito, ele se torna inelegível. Então vamos lá nas questões. Conforme a gente for andando, a gente vai tirando mais dúvidas. Eu acho que andou pra caramba isso, hein? Vamos lá. Vamos dar um intervalo? Quando voltar, a gente fala das questões de direitos políticos.